tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nessa aula nós vamos continuar com a unidade 5, só que nós vamos falar sobre o processo do êxodo rural, né? Nós já falamos sobre o processo da urbanização, das transformações do campo, que essas transformações no campo acabaram ocasionando a urbanização. Mas se teve um processo no campo, que processo foi esse? Da população migrar do campo para a cidade. Foi o processo do êxodo rural. Já falamos várias vezes. 500 bilhões de vezes. E aqui no Brasil esse processo ele foi ocorrer principalmente na década de 50 para 60, quando a nossa população ela deixou de ser, em sua maioria, rural para ser o quê? Urbana, né? Então houve esse processo de migração em grande contingente, né? Em grande quantidade da área rural para a área urbana. Não esqueçam disso. Mas, professora, por que esse movimento ocorreu, esse processo de migração ocorreu principalmente pela maior oferta de empregos e melhores condições de vida na cidade? Lembrando que nesse período, 50, 60 e 70, né, são as décadas que são marcadas pelo processo de industrialização, intensificação da industrialização aqui no Brasil, né? Eu até pedi para vocês fazerem atividade de férias sobre o processo de industrialização no Brasil, lembrando que o nosso processo de industrialização é um processo tardio, que aconteceu de forma muito tardia, né, na segunda metade aí do século XX, né, que pega justamente a década de 50, 1950, 1960 e 1970. Em virtude de ter esse aumento, né, na industrialização e, consequentemente, na geração de empregos e na modernização do campo, lembrando que no processo de modernização do campo, nós vamos ter a extinção de vários tipos de emprego, né, de várias ocupações de mão de obra, para a introdução das máquinas, dos maquinários. Uma máquina ele vai fazer o trabalho o quê? De 10 pessoas, 20 pessoas numa colheita. Então a gente vai ter o quê? O processo de desemprego, né, na região rural. Não esqueçam disso, certo? E uma outra questão também que levou muito esse processo de migração é por conta da infraestrutura. Nas cidades, a infraestrutura geralmente é o quê? Bem melhor do que no campo. E isso vai acarretar que tenha melhores condições de saúde, melhores condições de educação, de transporte, de comunicação. Lembrando que o campo e a cidade, eles não podem ser deixados, né, podem ser vistos de formas independentes, eles são dependentes um do outro. O campo depende da cidade, a cidade depende do campo. Apesar da cidade ter a maior quantidade, ser bem mais expressivo, a questão é econômica, né, que é onde vai ter as maiores indústrias, os maiores comércios, né, a questão de uma maior infraestrutura, mas não deixa de ser dependente do campo, da área rural, principalmente por conta da alimentação, né, dos produtos que nós consumimos, principalmente de cunho alimentício, né? E isso, todos esses fatores levaram o quê? Que a população migrasse da região rural para a região urbana, né? Então, na segunda metade do século XX, nós vamos ter nessa transição da população em um grande contingente da área rural para a área urbana. E hoje, o que é que acontece, professora? Acontece o mesmo processo? Não, hoje já ocorre o processo de inversão, de migração pendular, né? De migração de retorno. Professora, o que é a migração de retorno? Vamos lá, um exemplo, década de 50, 60 e 70, houve, já até falei para vocês, houve uma grande saída da quantidade, né, uma grande quantidade da população nordestina saiu em rumo ao sudeste, né, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente em busca de empregos que pagassem melhor, de melhores condições de vida. Hoje, essa população que saiu na década de 50, 60, 70, depois de se consolidar, depois de juntar aquela graninha, depois de construir suas casas, ter uma vida alicerçada, o que é que está acontecendo? Eles estão retornando
para a sua área de origem. Por isso que nós chamamos de imigração de retorno, né? O que é o processo da migração? Lembrando, o processo de migração é qualquer movimento da população dentro do estado, dentro de um município, dentro de um país ou para fora de todas essas esferas. A migração de retorno é justamente isso, é a volta, né, da população para a sua área de origem. Então a população nordestina hoje já está fazendo esse processo inverso, até porque o Nordeste ele passou por um grande processo de industrialização e de modernização, propiciando assim também uma grande quantidade de ofertas de emprego e de melhor condição de vida. Professora, então você está querendo me dizer que o Nordeste hoje ele também tem um grande aparato de infraestrutura, de indústrias, de economia? Sim, hoje o Nordeste não fica atrás, tanto atrás do Sudeste. Hoje nós temos grandes indústrias, a nossa economia ela tem uma grande contribuição para a economia nacional, né? Nós exportamos muitos produtos, né? A gente vai ter uma Mapitoba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Lembrando que Tocantins pertence ao norte, mas nós temos 3 estados nordestinos que são os maiores exportadores do país de soja. Então, são regiões extremamente ricas. Professora, mas o Nordeste é só seco, pobre, o jumentinho e tal. Gente, não, o Nordeste ele é multidiverso. Nós vamos ter vários Nordestes desde né? Questão da economia, da cultura, da biodiversidade. A Caatinga é só seca? Não, a Caatinga também tem áreas verdes, áreas extremamente bonitas, né? Que devem ser conhecidas e a gente tem que quebrar esse estigma que o nordestino ele é pobre, ele passa fome, que no Nordeste é seco, só quente, né? Porque nas férias todo mundo quer vir pra praiazinha aqui, né? Pegar uma praiazinha e tal. E nós mesmos temos que tirar esse estigma que o Nordeste, né, é uma região pobre. Não, hoje o Nordeste é uma região extremamente rica, com muitas indústrias multinacionais. Lembrando que a multinacional são empresas que possuem sede, filiais, na verdade, aqui, e sedes nos países de primeiro mundo, como dos Estados Unidos e os países da Europa. Não esqueçam desse detalhe. Então vamos lá, quebrando logo esse estigma. O Nordeste é sim muito rico, assim como as outras regiões do Brasil. E algo muito importante que vocês precisam saber é que esse processo ele só se deu, o êxodo rural, principalmente por conta, lembrando mais uma vez, né? Por conta da modernização e da ampliação da industrialização na cidade, principalmente nas regiões sul e sudeste, ok? E algo muito importante quando nós temos esse processo de imigração, né, que nós vamos formar as redes das cidades, né? A formação de várias cidades no entorno da cidade principal. Por exemplo, cidades que surgiram no entorno de São Paulo, cidades que surgiram no entorno de Fortaleza, por ser a capital, Maracanaú, Caucaia, Eusébio. Então vai ter vários municípios, né, que vão surgir por não aguentar, não comportar toda a capacidade da população que fizeram esse processo do êxodo rural, da migração do campo para a cidade, e por não ter condições de pagar tão caro por uma moradia, né, nas capitais, próximos às regiões mais centrais. Certo? Então, vocês precisam entender alguns termos, como, por exemplo, das metrópoles. Professor, o que são as metrópoles? As metrópoles, elas são grandes centros que vão concentrar uma grande diversidade de atividades, como indústria, comércio, né? Uma ampla rede de saúde, uma ampla rede de educação, né? Então, você vai ter, querendo ou não, uma infraestrutura bem melhor nas metrópoles. Professora, exemplo de uma cidade de metrópole: São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que São Paulo é uma metrópole internacional. Olha aí, gente, porque ela é referência até fora do Brasil. Muitas das indústrias multinacionais estão instaladas aonde? Em São Paulo, né? Por isso que nós falamos que lá é o centro financeiro do Brasil. Professor, mas
Brasília foi construída para quê? Brasília tá lá de enfeite? Não, Brasília lá é o centro político administrativo. Tem uma outra função, tem importância econômica? Com certeza. Mas boa parte da economia, em sua maioria, vai estar concentrada onde? O PIB, lá em São Paulo, né? Que é onde as grandes empresas, as grandes indústrias estão concentradas. Não esqueçam desse detalhe. O eixo Rio-São Paulo é extremamente importante para a nossa economia. Mas, professor, você acabou de dizer que o Nordeste é importante também. É extremamente importante. Contudo, por conta do processo de industrialização ter acontecido de forma mais rápida nesse eixo, por ter tido mais investimentos, nós temos que lembrar que a criação e as oportunidades e a economia lá ela vai ter o quê? Uma maior importância. E até hoje, professor, esse quadro ele vem sendo alterado. Sim, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte ele vem ganhando espaço cada vez mais. Cada um com suas especialidades. Centro-Oeste, produção de gado, criação de gado, né? A produção de grãos, assim como o Nordeste. O Nordeste ele vem aí se especializando na industrialização, nas indústrias de material pesado, né, como siderúrgicas, né, termoelétricas, a exportação de produtos como da fruticultura, que o Ceará é um dos maiores exportadores do país da fruticultura, exportadores de grãos, de criação, que a gente vai ter o Maranhão e o Piauí, que aí o sul do Maranhão e do Piauí são dos grandes exportadores, né, dessas mercadorias. Lembrando que exportação, estou vendendo um produto para fora do país. Importação, estou comprando um produto para dentro do país. Exemplos de produtos importados para o Brasil: petróleo, medicamento, tecnologia. Produtos exportados: grãos, né, criação de gado, né, que mais? O petróleo nós vamos ter também o pré-sal, professor, mas de compra, né? Lembrando que o nosso petróleo do pré-sal é um petróleo que ele não tem tanta quantidade, ele precisa ser refinado. E esses processos são extremamente caros aqui dentro do Brasil. Então sai mais barato o quê? Comprar de outros países, como a Venezuela, como os Estados Unidos, os países do Oriente Médio, beleza? Que são os maiores produtores de petróleo que fazem parte da OPEP. Cenas dos próximos capítulos, próximos anos, que vocês vão entender direitinho o que é a OPEP. Continuando, né, gente? Que eu falo demais, professor, falo demais. Mas continuando aqui. Um outro termo que vocês precisam entender é das cidades, né? As cidades, elas vão possuir várias funções distintas. Tem as cidades turísticas, tem as cidades religiosas, tem as cidades que são feitas só para as indústrias. Vamos exemplificar tudo aqui dentro do Ceará. Cidade religiosa. Exemplo. Estou pensando. Exemplo, Juazeiro do Norte, Canidé, né? Juazeiro do Norte, Padre Cícero, Canidé, São Francisco, né? Então, são cidades o quê? Conhecidas pelo turismo religioso. Cidades turísticas, professora. Todas as cidades praticamente do nosso litoral são cidades turísticas. Fortaleza é uma delas, Caucaia, né? Jijoca de Jericoacoara, Aracati, e aí vai. Exemplo de cidade industrial, Maracanaú, que é onde vai ficar presente o que? Onde nós vamos encontrar o distrito industrial, professor. O que é o distrito industrial? É uma região onde nós vamos ter uma grande concentração de indústrias, por isso que é chamado de distrito industrial, certo? Então aí eu já dei vários exemplos, né, de cidades que possuem funções diferentes, turísticas, né, conhecida pela a questão da religião, conhecida pela questão das indústrias, conhecido pela questão da economia, que é São Paulo, Rio de Janeiro, conhecido pela questão das belezas cênicas, que aí a gente tem o Rio de Janeiro, Curitiba. Por conta da vegetação e do bioma, nós vamos ter Amazonas, Pará, que aí é típico da floresta amazônica, né? Então, lembrem disso, todas as cidades são diferentes e cada uma vai possuir uma função diferente. Por exemplo, São Gonçalo aqui. Hoje São Gonçalo é conhecido por conta do Porto do Pecém, né? Por conta da siderúrgica do Pecém, por conta da termoelétrica. Então, ela vai ter uma função diferente do que é desenvolvida, por exemplo,
por exemplo, em Fortaleza, né? Então, aí cada cidade ela vai ter funções distintas, funções diferentes. Não esqueçam disso. E vocês precisam entender que as cidades, elas possuem hierarquias, né? Professora, hierarquia, sim, hierarquias e conexões das cidades. Nós vamos ter alguns tipos, vou colocar aqui para vocês entenderem. Nós vamos ter as metrópoles principais, né? A metrópole nacional, que essa metrópole principal, ela pode ser chamada também de metrópole internacional. Vamos ter a metrópole nacional, a metrópole regional, o centro regional e o centro subregional. Esse centro subregional que vocês vão ver aqui embaixo é a de menor importância, professora. Então, esse de menor importância não vai depender da metrópole nacional e internacional. Nada disso. Todas estão interligadas e uma depende da economia da outra. Professora, então quer dizer que Fortaleza, né? Uma capital que nós podemos dizer que é uma metrópole nacional e uma metrópole regional da nossa região Nordeste, ela vai depender da economia lá da cidadezinha do interior? Sim, lá de Santa Quitéria, por exemplo, que no interior? Sim, ela depende. Porque de todas as formas, como é que eu já falei no início da aula, o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Então não tem como tirar essa ligação. Não tem como se tornar independentes, são todos o quê? Dependentes um dos outros. Então, não esqueçam esses detalhes. Todas as metrópoles, todas essas hierarquias dependem uma da outra e elas fazem interligação e trocas de mercadorias, de movimentação de pessoas, de informação, de investimentos, de dinheiro. Então, tudo isso está em jogo nessa hierarquia das cidades. Não esqueçam, o campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Isso daí vocês vão tatuar na pele de vocês, tanto que eu falo, né, pra vocês. Não esqueçam disso. E, por último, né, eu falei tanto de hierarquia urbana. E hierarquia urbana é que nós temos que entender que as cidades, além de ter, né, várias funções distintas, elas também vão ter uma maior abrangência. Professor, o que é abrangência? É o alcance que ela vai conseguir. Por exemplo, uma cidadezinha do interior do Ceará. Ela vai ter uma abrangência nacional? Provavelmente não. Mas Fortaleza vai ter uma abrangência nacional? Sim. E até internacional, né? Por questão do turismo. Então, cada uma vai ter a sua função, cada uma vai ter a sua abrangência, o seu alcance, né? Então, cada uma vai desenvolver a sua função. E isso também faz parte da hierarquia urbana, né? Então, na hierarquia urbana também tem outras questões, como a concentração da urbanização, lembrando que a urbanização é a concentração da população, principalmente próximo dos grandes centros, que já falamos na aula passada, né? A criação de áreas periféricas no entorno desses centros, grandes centros, que nós vamos chamar das regiões de periferia. O que é a periferia, professora? É o que está em torno, o que está margeando algo principal, né? Então, nós vamos ter a formação das periferias. Pessoal, vamos corrigir agora a atividade. Na verdade, vamos fazer a atividade juntos, beleza? Pega o livro aí de vocês. Então, pessoal, peguem o livro de vocês na página 84, né? Pra gente fazer uma atividade aqui sobre o êxodo rural. Ele vai pedir para vocês observarem essa pintura, né? Uma pintura aí que é Os Retirantes, de Guanunes Neto. Né? O que significa os retirantes? É uma figura muito típica que se tem principalmente dos nordestinos durante o processo, na verdade, né, de migração dos nordestinos para a região sudeste, né, que muitos iam de pau de arara, muitos iam a pé, né, não tinham condições de pagar um ônibus, um avião, muito menos, né, por isso que é chamado os retirantes. Primeira, observe abaixo a reprodução de uma pintura. Depois converse com os colegas sobre as questões a seguir. O que você observa na pintura acima? A pintura acima ela vai mostrar justamente o processo de êxodo rural, que é a saída da população em busca de melhores condições de vida da zona rural para a zona urbana, para a cidade. A B, em sua opinião,
O que essa pintura demonstra que as pessoas são retirantes? É que tem muito esse estigma que aqui na imagem, né? Você tá vendo um meninozinho com a trouxinha na cabeça, a mãe dele também, né? E isso é um estigma muito grande que tem sobre os retirantes, principalmente os nordestinos, que eles não tinham onde botar suas roupas, por exemplo, e botavam em uma trouxinha, né? Que a gente fala trouxinha de roupa. Amarrava em um lençol, botava suas roupas dentro, botava na cabeça e partia. Por isso tem muito esse estigma. Quando a gente bate o olho nessa imagem, nós já conseguimos imaginar o processo de quê? De êxodo rural. Lá embaixo, trocando ideias, será que havia moradia, escola, atendimento médico e hospitalar para todas as famílias que migraram para as cidades? Não, por isso que existem o quê? As cidades periféricas, as áreas periféricas, porque as grandes cidades não conseguiram o quê? Abarcar, comportar a grande quantidade da população que migrou do campo para a cidade. Segunda, quais eram as dificuldades dessas pessoas ao chegarem na cidade? Primeiro, tinha que encontrar um lugar para morar. Mas se eu não tinha condições de pagar, eu ia ter o quê? Que ir trabalhar. Será que todo mundo vai querer empregar você se não lhe conhece? Se você está vindo da região do interior, será que você vai conseguir desenvolver a profissão que eu estou lhe oferecendo? Então tinha vários fatores que muitas vezes eram um empecilho para empregar esses migrantes. Por isso que na região sudeste, infelizmente, muitos dos migrantes que saíram do Nordeste para a região sudeste trabalham o quê? De porteiro, de garçom, de cozinheiro, né? Que era o que a população sabia, essa população sabia fazer, né? São empregos o quê? De baixa qualificação, são empregos que não precisa você estudar, né? Estudar muito para poder desenvolver. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá para a última página de atividade. Página 86, né? E nós temos um mapa, lembrando que quais são os elementos do mapa? Título, legenda, orientação e escala. Esse mapa tem todos. Vamos ver o título aqui do mapa. Brasil, hierarquia e rede urbana, início do século 21. Então ele está mostrando aí justamente aquela hierarquia urbana que eu falei para vocês, né? De metrópole nacional, metrópole regional, né? Centro regional, centro sub-regional. Então é interessante vocês verem a localização e lerem a legenda para conseguir entender quais são as metrópoles regionais, metrópoles nacionais, enfim. Vamos lá. Primeira questão, o que determina a hierarquia urbana apresentada no mapa? Ele vai determinar justamente quais são as principais cidades, né? E quais são as funções dessa cidade na hierarquia. Metrópole principal, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional e centro subregional, né? Que aí vai ter o seu tamanho com relação à sua importância, principalmente econômica. A segunda, em sua opinião, além das rodovias, o que mais promove a conexão entre as cidades? O que circula entre elas? Há uma rede de comunicação pesada, uma rede de transporte, como ele já falou, muito grande, a circulação de pessoas, de mercadorias, de dinheiro, de informação, que hoje, né, por conta da globalização, essas distâncias diminuíram. Então, tudo isso vai circular entre essas metrópoles. Terceira, existe uma metrópole na unidade da federação em que você mora? Lembrando que a unidade da federação é a mesma coisa de estado. Qual é nosso estado? Ceará. Qual é nossa capital? Fortaleza. Se sim, qual resposta? Temos sim. Fortaleza, ela vai ser o quê? Uma metrópole nacional. Dentro do Ceará, nós vamos ter Sobral, Juazeiro do Norte e Crateús como cidades o quê? De centro, bem pequenininha a bolinha, centro subregional. Então elas têm importância fundamental para quem? Para Fortaleza. E Fortaleza vai ter importância para quem? Para todo o país. Então nosso estado, né, vai ter vários tipos de hierarquia e essas hierarquias, elas participam de forma ativa da nossa economia no país. Beleza, tudo tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou pergunta na aula ao vivo, certo? Então, pessoal, até a próxima aula!